Oi, eu sou o professor José Giacomo Bacarin, professor da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, professor na área de Economia Rural. Retomando o tema da aula anterior, nós vamos falar da continuidade às políticas agrícolas. Então já falei de seguro rural, já falei de preço mínimo, vamos falar um pouco de crédito rural. O que caracteriza o crédito rural? O crédito também não é só a agricultura que usa, pelo contrário, né? O comércio usa muito crédito, capital de giro, as indústrias usam muito crédito, os consumidores, o crediário, né, das lojas, das financiadoras. O crédito é muito comum. Mas na agricultura, a diferença do crédito rural, normalmente o crédito rural tem uma taxa de juros menor, porque se entende que o setor agrícola tem uma rentabilidade menor que outros setores e, portanto, tem que ter um tratamento diferenciado. Isso nem sempre é verdade, hein? Tem momentos que a agricultura tem preços muito bons e tem uma rentabilidade muito alta. Mas o padrão é esse, né? Uma rentabilidade mais contida e, portanto, os governos dão um jeito de oferecer as políticas de crédito rural para os agricultores. O crédito rural pode servir para comprar uma máquina, uma colhedora, um trator, construir um estábulo, comprar um aparelho de irrigação. Esses que compram terra, esses créditos nós chamamos de crédito de investimento, que a máquina, a construção, a terra vão durar por vários ciclos produtivos. Nós também temos o crédito de comercialização, que é o crédito que permite ao agricultor adiar a venda da sua produção, quando o preço está lá embaixo. Então ele espera para vender mais para frente e toma emprestado dinheiro no capital de giro para se manter até vender a sua produção. E temos chamado crédito custeio, que é o mais importante. O crédito custeio é aquele que ajuda o agricultor a comprar os insumos que ele vai usar na produção, a semente, o fertilizante, o agrotóxico, se ele usar agrotóxico, o combustível, o pagamento da força de trabalho, se ele gastar energia elétrica. Esse é o chamado crédito de custeio. E que é importante o crédito de custeio porque muitas vezes o agricultor está plantando ou está criando os animais sem renda. Então ele planta lá o milho em outubro, novembro e não tem receita nenhuma. Ele vai receber a receita correspondente, se não tiver problemas climáticos e problemas sanitários, vai receber a receita correspondente em março do ano seguinte, abril do ano seguinte. Então nesse período, se ele não tiver dinheiro de safras anteriores, ele tem que se socorrer ao crédito rural. Então, o crédito rural é uma política muito importante, especialmente o crédito de custeio, é muito importante para a agricultura. Nós temos outras políticas, uma política muito importante também, que tem que ser pública, que é o zoneamento agroambiental. O zoneamento agroambiental é dizer para cada tipo de cultura, para cada região do país, para cada município do país, qual o momento mais adequado de você plantar. Então, alguém lá de Paracatu, em Minas Gerais, quer plantar feijão das águas, ele consulta o site do Ministério da Agricultura, vai ter a informação do período mais adequado para ele plantar feijão nesse município. Ele vai ficar livre de risco? Não, mas ele vai ter o risco menor. Ele vai conseguir alcançar ao longo do tempo melhores produções. E isso é uma informação gratuita para o agricultor. Ele só consulta o site, lá está lá essa informação. Por isso que a iniciativa privada não se interessa em fazer isso, porque é um custo muito grande. Você tem que ter estações meteorológicas espalhadas no país, você tem que ter experimentos com as cultivares, as variedades de plantas, e isso é um custo bastante alto. E é feito publicamente. E depois que é feito publicamente, repassa-se as informações para os agricultores. Uma outra política agrícola, essa é uma política mais voltada para o consumidor, são as políticas, aí já é da agricultura para o abastecimento. São as políticas que você tem preocupação de atender o mercado consumidor, criar centrais de abastecimento, controlar preços, ter uma tributação baixa ou nula dos produtos agrícolas e também a questão sanitária. Há uma grande preocupação de você tratar da sanidade dos rebanhos,
da fitossanidade, dos vegetais, não é? E ter alimentos de boa qualidade em termos sanitários para a população, para que a população não consuma produtos com contaminantes biológicos ou contaminantes químicos. E essa é uma grande preocupação da nossa realidade. Uma outra política importante para a agricultura, são duas na verdade, são aquelas relacionadas com a geração de conhecimento e transmissão do conhecimento. O agricultor não tem, por maior que ele seja, recursos suficientes para desenvolver tecnologia de maneira geral. Então ele acaba tendo que receber essa tecnologia de algum lugar. Então é muito comum os governos terem institutos de pesquisa agropecuária. O exemplo brasileiro é a Embrapa. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que gera tecnologias adequadas às condições brasileiras. É importante, né? Porque não podemos importar tecnologia simplesmente dos países desenvolvidos, mesmo porque o clima de lá é diferente do nosso. Então, as condições de produção são diferentes. Então, nós temos que ter empresas próprias de pesquisa. Mas essa pesquisa, esse conhecimento novo, precisa chegar ao agricultor. E esse papel, essa ação a gente chama, que vocês já viram nesse curso, chama-se extensão rural. Ou seja, transmitir os conhecimentos para os agricultores. E isso é importante que o Estado atue, que consiga ter órgãos públicos vinculados tanto à pesquisa quanto à extensão rural. E, por fim, eu queria falar da política ligada à propriedade da terra. Normalmente, o que os governos fazem em relação à propriedade da terra? Eles taxam, cobram um imposto, que no caso do Brasil chama-se Imposto Territorial Rural. Mas, em alguns momentos, vários países tiveram uma política mais contundente em relação à propriedade da terra. Eles dividiram a propriedade da terra. É o que a gente chama de políticas de reforma agrária e assentamento rural. Então, um exemplo histórico, o Japão pós-Segunda Guerra Mundial fez uma profunda reforma agrária, redistribuindo a sua terra, fazendo com que mais agricultores tivessem acesso à terra. Normalmente os governos fazem isso indenizando os antigos proprietários. Eles pagam os antigos proprietários a longo prazo pela terra que eles vão fazer reforma agrária e redistribui essa terra. Essa é uma política mais episódica, não é comum todo ano acontecer, pelo menos com uma grande abrangência. Bom, tendo falado disso tudo, agora eu vou entrar na questão da agricultura familiar. Falei coisas muito gerais, um conjunto de políticas agrícolas. E a agricultura familiar no Brasil? Como é que é contemplada, se é que ela é contemplada, com esse conjunto de políticas agrícolas? E eu começaria dizendo o seguinte: nós até a década de 1990, nós não tivemos políticas específicas para a agricultura familiar. As políticas existiam para todos os agricultores. E, evidentemente, os grandes e médios agricultores se beneficiavam. Por exemplo, crédito rural. Quem concede crédito rural? São os bancos. O banco prefere, já que tem que emprestar com juros baixos, abaixo de outros créditos, prefere emprestar para médio e grande agricultor. Então, os pequenos agricultores tinham muitas dificuldades, ainda tem, mas diminuiu, tinham muitas dificuldades para ter acesso à política agrícola. E na década de 90, aconteceu uma série de fatos que levou o Brasil a instituir um conjunto de políticas voltadas para os agricultores familiares. É isso que nós vamos tratar no próximo programa.